Bom, voltando aqui, né, para a gente continuar com a nossa parte 3, né, mais uma vez, dentro, né, de óptica geométrica. Agora nós vamos falar de como que um espelho plano forma imagem, né, e o que vem a ser a ideia de campo visual desse espelho plano, tá certo? Preciso, antes de começar, te dizer que quando um elaborador de questão de um vestibular, do Enem, né, provavelmente ele vai querer fazer uma questão sobre essa ideia de espelhos planos, essa ideia de reflexão básica, é nisso aqui que ele acaba trabalhando a questão, tá certo? Essa é a parte mais cobrada, né, em relação a toda essa parte de espelho plano. É isso aqui que mais tem cobrança. Então, é claro que é necessário que você tenha mais cuidado nessa parte aqui, tá bom? Então, vamos lá. Bem, começar com formação de imagem. Novamente, como sempre, penso o espelho plano. Eu sempre desenho ele horizontal, tá? Por uma questão de facilidade, mas não quer dizer, a gente pode fazer na vertical, na diagonal, vai ter questão aqui que a gente vai analisar daqui a pouco, que vai estar na vertical e tal, entendeu? Então, isso é independente, tá? Então, imagina o espelho plano aí, imagina que você tenha um ponto P luminoso, tá certo? Um objeto qualquer, e você tenha um observador, tá certo? Em aula, quando eu vou começar essa parte, geralmente eu peço o seguinte, eu peço para os alunos assim, ó, no seu caderno aí, faz esse desenho, esse que está agora aí na tela, correto? Eu peço para fazer esse desenho. Aí peço o seguinte, ó, agora eu quero que você faça o raio de luz sair do ponto luminoso, como se fosse uma lâmpada, bater no espelho e chegar lá no olho do observador. Desenha aí para mim, tá certo? Então, às vezes, uma pessoa vai lá e desenha isso aqui, ó. Tá certo? Vai um segundo aluno e desenha isso aqui. Vai um terceiro e desenha isso aqui. Todos esses três, né? Vamos supor esses 3 alunos aí, todos eles cumpriram aquilo que eu coloquei para eles. Eles fizeram um raio de luz saindo do ponto luminoso, batendo no espelho e chegando lá no zóio do observador. Agora, os 3 estão certos? Nenhum está certo? Algum está certo? Como que eu tenho certeza de qual desses aí está certo ou não está? Lembra, a reflexão ela tem que obedecer às regras de reflexão, correto? Então, um raio de luz, para que bata no espelho e tenha reflexão, ele tem que obedecer aquele lance de que o I é igual ao R, certo? E nesse caso, como que eu vou perceber aqui, né? É difícil, né? Eu precisaria medir para cada um, né? Então, eu tenho que lembrar que deveria ser desse jeito aqui, correto? O raio de luz bater, eu deveria traçar uma linha normal imaginária, lembra, imaginária, né? 90 graus, né? Medir o ângulo de incidência, jogar o raio refletido com o mesmo ângulo de reflexão, obedecendo a segunda lei da reflexão, lembrando que nós chamamos, eu com vocês, nós chamamos de segunda lei. Pode ter publicação, livro, etc., que chama essa de primeira, mas lembra que isso tanto faz, tá certo? Essa lei da reflexão de que o I é igual a R. Isso aqui é o que vai acontecer. Esse raio de luz, saindo do ponto luminoso, ele efetivamente bate no espelho e chega certinho lá no olho do observador. Tá certo? Mas, quando eu estou ali em sala, né, como que eu, ou você, ou a pessoa que seja, ela vai medir os ângulos? Como que ela vai saber se esse ângulo aqui, ó, é igualzinho a esse aqui, obedecendo a regra? Como que a pessoa vai saber? Ah, ela usa um transferidor para medir os ângulos. E se ela não tiver um transferidor? Tá certo? Como que ela faz? E na grande maioria das vezes a gente não tem um transferidor. Mas dá para fazer sem, tá certo? Para isso, a gente se utiliza da simetria, tá? Que a gente já viu na parte anterior. Então vamos lá, ó. Então, de novo, a situação aí, né? Ponto luminoso, espelho, observador. Como que eu vou fazer o raio de luz sair do
o objeto, né, da fonte, bater no espelho, chegar no olho do observador certinho, com os ângulos bonitinho, mas sem transferidor. E a gente vai ter que repetir isso várias e várias vezes sem transferidor. Como é esse processo? A primeira coisa é você fazer isso aqui. Ó. Eu vou sair daqui, porque se eu estiver aqui eu vou atrapalhar, tá? Eu vou vir para cá. Então, olha só. Isso aqui é a medição da distância entre o objeto e a linha do espelho, certo? Por quê? Eu fazendo isso, e é pontilhado, não existe esse raio, isso aí não é raio de luz, é só uma linha medindo a distância entre os dois pontos. O ponto luminoso e o espelho, melhor dizendo, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa lá para dentro do espelho. E quando eu faço isso, eu estou fazendo o simétrico do ponto P. O que é fazer simétrico? Fazer a simetria. Lembra que a simetria? Tudo que tem na frente do espelho vai ter atrás também. Tá certo? Simetricamente, em termos de distância, em termos de tamanho, o espelho plano trabalha a simetria. Tá certo? Então, nesse caso, o ponto P, ele tem um ponto imaginário, um ponto imagem dentro do espelho, da linha do espelho, que nós vamos chamar de P', né? A gente já fez essa observação antes. A linha aqui é representativo de imagem, certo? Então, esse P' é a imagem de P, simetricamente colocada. Então, a distância daqui a aqui é a mesma distância daqui a aqui. 90 graus aqui, tá certo? Ok? Tá? Agora, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar esse ponto imagem aqui e nós vamos traçar um pontilhado ligando ele lá no olho do observador, lá nos olhos do observador. Certo? Bom, essa linha pontilhada, ela vai cortar o espelho exatamente no ponto aonde o raio de luz de verdade vai ter que sair do ponto luminoso, bater no espelho para chegar lá no olho do observador. Então, através dessa simetria que nós montamos, nós descobrimos o exato ponto onde a luz saindo do objeto vai ter que bater no espelho para chegar no olho do observador, obedecendo a lei do I igual a R. Pegou a ideia? Entendeu? Então, aqui a gente vai traçar normal agora, tá certo? Tudo é pontilhado mais uma vez, porque isso aí nada existe. É só o entendimento que a gente tem do processo natural de reflexão da luz numa superfície polida, num espelho. Certo? Agora sim, agora eu posso pegar o raio de luz, que de fato sai lá do objeto, bate no espelho, ângulo de incidência e o raio reflete, ângulo de incidência de reflexão R, e os dois são iguais. Certo? Então, esse processo aqui, tá certo? A gente chama de processo de simetria, que nesse caso vai possibilitar a gente saber o ponto exato onde um raio de luz tem que bater para refletir para um outro ponto, né? Obedecendo as regras de reflexão, tá certo? Esse procedimento a gente vai usar muitas e muitas vezes na resolução de questões. E é por isso que eu te falei no comecinho que esse assunto aqui, dentro da ideia de reflexão espelho plano, é o mais cobrado, porque é o que demanda mais você se organizar, demanda mais conteúdo, demanda mais desenho, demanda mais ideias atreladas ali que você precisa ter noção. Fechou? Bom, então é através da simetria que a gente tem, por exemplo, a geração da imagem de um objeto qualquer na frente de um espelho. Você vê que os pontos aqui, ó, A, B, C e D, eles têm pontos, imagens simétricos lá para dentro do espelho. Correto? Tudo por simetria, tá? Bom, vamos deixar esse ponto agora e vamos trabalhar com o campo visual, que na verdade precisa dessa ideia de simetria que a gente acabou de ver, tá? Num contexto chamado campo visual, tá? Bom, agora, quando a gente está em aula, em sala, né? E às vezes até online, de fato mesmo, né? Às vezes, se eu estivesse aqui dando aula ao vivo para vocês, eu ia pedir para vocês fazerem o seguinte agora. Ia pedir para vocês pegarem no seu caderno e desenhassem esse espelho desse jeitinho aí. Tentar fazer mais ou menos do mesmo tamanho, do jeito que está aí, tá?
Inclusive, se você quiser fazer, né, dá o pause, né, desenha aí e vai seguindo. Você vai fazer o processo junto comigo aqui agora, tá certo? E repetindo, você vai ter que fazer esse processo várias e várias vezes nas situações que vão aparecer para você dentro de simetria e campo visual, tá bom? É um fundamento, tá? Beleza. Depois disso feito, o que vai aparecer aqui, ó? Vai aparecer vários pontos, tá? A, B, C, D, F, G, H, I. O E é o espelho, por isso que eu não coloquei o ponto E aí, certo? E esses pontos representam objetos que estão aí nas imediações, na região próxima do espelho, certo? E faz isso também, dá pausa no vídeo e faz esse desenho aí. Claro que não vai dar para ficar igualzinho, mas é aproximado, tá? Faz aí no seu caderno, tá? Aí vem o detalhe, quando chega nesse ponto, eu pergunto normalmente em sala assim, ó, tá vendo esses objetos aí, tá? Qual ou quais deles eu consigo ver por reflexão no espelho? E muitas vezes, em aula, e de novo, se você quiser pausar, pausa, pensa você, né? Vou repetir a pergunta. Qual ou quais desses objetos aí, A, B, C, D, etc., podem ser vistos por reflexão nesse espelho, desse jeito que está aí? E às vezes as pessoas me respondem assim, ó. As pessoas falam assim, professor, eu consigo ver o B, eu consigo ver o D, e consigo ver o F, e consigo o G também. Aí quando eu pergunto para as pessoas por que elas acham que elas podem ver esses pontos, esses objetos, elas falam assim, ah, porque esses objetos estão na frente do espelho. O A, tá vendo aqui o A, o C, o H e o I, eles não estão na frente da linha do espelho. Então eu não consigo ver por reflexão. E esse é um raciocínio muito comum. Mas ao mesmo tempo, quando eu pergunto isso, tem gente que pensa numa coisa e me pergunta, me atropela, me corta ali e fala assim, mas pera lá, aonde que eu estou? Aí, como eu sei do que a pessoa está falando, eu falo assim, mas como assim? Me explica melhor, fulano. Como assim aonde você está? Você está sentado na carteira aí. Aí fala assim, professor, aonde eu, que sou o observador da coisa, aonde eu estou sentado? Onde eu estou colocado? Aonde eu estou nessa situação aí? Por quê? Né? E quando alguém não fala isso, é eu que falo, né? É necessário que você saiba aonde está o observador. Porque dependendo de onde estiver o observador, a gente pode ver certas imagens, e se às vezes o observador dá um passo para o lado, ele pode deixar de ver algumas imagens que ele via, mas ele pode começar a ver imagens que ele não estava vendo antes, daquela posição anterior que ele estava. Certo? Portanto, é necessário que você saiba aonde está o observador do fato aí, tá? Que no meu caso, dessa situação aqui, eu vou colocar o observador nesse ponto aqui. Repara que nem ele, o observador, está diante da linha do espelho, certo? Então, como que eu faço para determinar qual ou quais, na verdade, desses objetos colocados nas imediações do espelho, o observador, nesse ponto em que ele está, ele vai conseguir ver através desse espelho. Então, é uma questão de simetria, tá? Que você vai usar a simetria, o simétrico, desenhar o simétrico, fazer a simetrização, são os termos que de vez em quando a gente usa para isso, tá? Mas antes disso, uma coisinha que é muito relevante para você entender melhor como funciona esse processo aqui. A primeira, essa frase não é minha, é claro, né? Mas a primeira vez que eu ouvi essa frase, eu achei ela muito estranha. Num primeiro segundinho, e depois no próximo, eu já entendi a ideia e falei assim, rapaz, e não é que é mesmo? A frase é a seguinte, é uma frase estranha, tá bom? Aparentemente é estranha, mas ela vai fazer todo o sentido depois que você parar e analisar ela um pouquinho, né? Que na verdade eu vou fazer aqui para você entender melhor. A frase é a seguinte, um espelho plano, quer dizer, eu não vou falar a frase completa agora, vou só indicar que nas lentes e nos espelhos esféricos isso aqui também é verdade. Mas vamos ficar só para espelho plano, né? Então vamos lá. A frase.
Um espelho plano, ele não acaba aonde ele termina. Frase estranha, né? Um espelho plano não acaba onde ele termina. Um espelho plano, ele é infinito na sua capacidade de geração de imagens. Traduzindo essa ideia, né? Como assim o espelho não acaba onde ele termina? É que para você ver uma imagem de um objeto mediante o espelho plano, você não precisa que esse objeto esteja na frente do espelho. E nem você próprio precisa estar na frente. Mas esse objeto ele tem que estar dentro do seu campo de visão. Aí fala assim, mas como que eu vou determinar o campo de visão? Do jeito que eu vou te mostrar agora. Deixa eu voltar para a minha posição original, que eu esqueci de me devolver para cá, que agora essa parte aqui vai ser importante, tá? Bom, como que eu faço campo de visão, tá? Bom, a primeira coisa é você ampliar o tamanho do espelho, certo? Deixar ele infinito, mas virtualmente, fazendo o seguinte, ó. Você vai ampliar o tamanho do espelho com pontilhados. Lembra, pontilhado representa algo que não existe de fato, é virtual. Só que, eu acho que eu não falei isso em nenhum momento nas partes anteriores, existe muitas vezes aluno que risca lá tudo, né, faz os riscos, lá, fala, não, isso aí eu entendo, dá para entender. Não, não é assim, a técnica não é essa, entendeu? A técnica manda você fazer aquilo que não existe pontilhado. Ah, mas eu vi lá no exercício, eu vi lá no vídeo, eu vi lá no livro. Está errado. Desculpa, mas está errado. O que é virtual é pontilhado. O que é linha cheia é real. Tá certo? Porque se você começar só a fazer linhas cheias, daqui a pouco você vai se bananar todo. Você não vai saber o que existe de verdade e o que na verdade não existe. E você vai se confundir. Tá certo? Vai vendo. Tá certo? Confia nele, porque é verdade. Tá? Então, voltando aqui, primeira coisa, você vai ampliar o tamanho do espelho virtualmente com os pontilhados. Já fez isso no seu aí? Aí você pode pensar, pô, eu não sei se eu vou lembrar desses passos depois. Calma, porque depois aqui nesse slide, bem aqui, ó, bem aqui, vai aparecer aqui o passo a passo, tá bom? Eu vou te deixar mastigadinho o processo aí, tá? Bom, então primeira coisa, amplia virtualmente o tamanho do espelho. Tá bom? Fez isso aí? Bom, beleza. Agora, você vai fazer simetria. Você tem como escolher. Você pode fazer simetria dos objetos ou pode fazer simetria do observador. Como o observador, na grande maioria das vezes, é um só, e pode até ser que você tenha só um objeto também para analisar. Aí tanto fez, você pode simetrizar o observador ou o objeto, tudo bem, já que é um e um. Agora, num caso como esse aqui, você tem vários objetos. Deixa eu contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Você tem 8 objetos e só um observador, é claro que é muito mais fácil simetrizar só o observador que é uma vez só, senão você vai ter que fazer 8 simetrias. Não pensa, tá bom? Então você vai simetrizar o observador. E como faz simetria? Mede a distância dele até a linha do espelho e depois a mesma distância para trás da linha do espelho. Tá vendo por que é importante ampliar o tamanho do espelho aqui? Porque a gente não tinha tamanho suficiente do espelho em que o observador ficasse na frente dele. O observador está fora da linha de frente do espelho, correto? Então, ó, você fez a simetria, você fez aparecer a imagem do observador, o olinha, correto? Agora você vai fazer o quê? Você vai traçar linhas pontilhadas que vão cortar, que vão passar no espelho, na verdade, nas extremidades dele. Ó, vai ser uma linha que vai passar na extremidade de baixo, nesse caso, e uma linha que vai passar na extremidade de cima. E agora repara que existe uma região aí, tá vendo essa região? Todo mundo que estiver dentro dessa região estará ocupando o que a gente chama de campo visual para esse observador colocado nesse ponto aqui, né? Nesse ponto aqui. Vou escolher uma cor ruim, né? Nesse ponto aqui. Tá certo? Ah, esse observador dá um passo para o lado. Esse campo visual
se desfaz, você vai ter um novo campo visual. Por isso que, voltando na pergunta do início, né? Qual ou quais desses objetos pode ser visto mediante reflexão no espelho? Lembra que tem gente que fala que dá para ver aqueles que estão de frente ao espelho? E nesse caso, a pessoa não tinha colocado o objeto A, não tinha colocado o C e tinha colocado o G. E você vê que não corresponde àquilo que a pessoa tinha imaginado no início, tá certo? Então, repetindo, não é necessário que um objeto esteja diante do espelho para que você possa enxergá-lo mediante reflexão nesse espelho. Você nem precisa estar também na frente do espelho, correto? Tudo por conta do processo de simetria e geração de campo visual, que tudo tem a ver com luz refletida. Ok? Certo? O seu aí no seu caderno ficou parecido com o meu? Né? Os pontos que você pode enxergar nessa posição bateram com o meu? Se não bateu, não tem problema. A resposta está ok. É porque as posições você pode ter mudado um pouquinho, não tem problema. O tamanho do espelho você pode ter feito um pouco maior, um pouco menor, não tem problema. Tá certo? Se você obedeceu os passos direitinho, tá valendo. E que passos são esses passos aqui? Né? Aqui está toda o checklist, né? O caminhozinho para você poder montar o campo visual. E a gente vai fazer questões em relação a isso e você vai perceber que esse processo a gente vai repetir. Na minha lista e no próprio livro, em qualquer lista que você for procurar sobre espelho plano, você vai ter questões precisando fazer campo visual. Algumas questões bastante complexas e outras questões mais normais, outras questões mais simples, mas envolvendo simetria e campo visual. Como eu disse para você, é a parte de espelhos e reflexão, né, que é mais cobrado quando vai para vestibular, quando vai para situações de cobrança aí. Fechou? Bom, vamos lá. Exercício questão 29. Um observador O e dois objetos P e Q posicionam-se em relação a um pequeno espelho plano E, como ilustra a figura que daqui a pouco você vai ver. Nessas condições, responde e justifique. Existem as imagens de O, P e Q? E se existirem, o observador O poderá vê-las da posição em que se encontra. Questão de campo visual, certo? Então a imagem, né, que ele falou na questão é isso aqui, a figura, né? Imagem, não vai confundir com imagem, objeto, não. A figura. Tá? E lembra as perguntas, ó. Se existem as imagens de P, O, P e Q? Né? Vamos começar pela letra A. Existem essas imagens? Seguinte, tem gente que fala, não existe, porque nem O, nem o P, nem o Q, ninguém está na frente do espelho, não tem como gerar imagem. Ó, as imagens existem. Não quer dizer que você possa, de uma determinada posição, vê-las, mas elas existem, certo? Virtualmente, a existência é virtual, mas existem. Agora, por isso que a letra B fala, se elas existirem, né, o observador poderá ver todas da posição que se encontra. Né? Então, voltando, a letra A. Tem as imagens? Tem. Tem imagem de O, tem imagem de P e imagem de Q. Agora, esse O, da posição que ele se encontra, ele pode ver as imagens de P e Q e dele próprio? Como que a gente resolve isso? Campo visual, a partir da simetria. Então, vamos lá. Ó. O que nós fazemos? Ampliamos o tamanho do espelho. Ok? Beleza? Depois fazemos a simetria do observador. Na mesma distância. Está vendo que tem o quadriculado aqui não foi dado à toa. É para você contar os quadrinhos. 1, 2, 3 até a linha do espelho. 1, 2, 3 até onde vai aparecer o simétrico do O. A imagem do observador. Tá certo? O O'. Tá? A distância aqui é para você garantir que é igual. O quadriculado, perdão. Vamos repetir a frase. O quadriculado aqui existe para você ter certeza que a distância é a mesma. Fechou? Tá? Então vai aparecer... Cadê meu mouse aqui? Vai aparecer o O', tá vendo? E o que você faz agora? Traça linhas pontilhadas que passam nos extremos do espelho. Fechou? Então, ó, extremo aqui, extremo aqui. Então, essa região é o campo visual do observador colocado nessa posição. Então, apesar de existirem as imagens de O, de P e Q, o observador só consegue ver a imagem de O, nem ele próprio se vê e nem o objeto Q. Conseguiu pegar a ideia? É assim que a gente vai proceder.
tá bom? Mas não só assim. Vai ter mais coisas que vão entrar nesse aspecto aí. Beleza? Bom, que mais coisas vão entrar na situação? Mais coisas como essa questão aqui, que também é uma questão, um estilo de questão, uma ideia de questão amplamente colocada para a gente analisar em relação à reflexão e espelho plano, novamente colocando isso, tá? Ó, no esquema é mostrado um homem de frente a um espelho plano S, vertical, e de costas para uma árvore P de altura igual a 4 metros. Qual deverá ser o comprimento mínimo do espelho para que o homem possa ver nele a imagem completa da árvore. Certo? Então, ele quer o comprimento mínimo do espelho. Tá bem? Então, olha só. Essa é a imagem da situação, a figura da situação. A questão falou, né, que nós temos lá uma pessoazinha aqui, um menininho aqui, né? Ele tem nas costas dele a árvore P e na frente ele tem um espelhão plano aqui, tá? O espelho desse tamanho que está na figura, claro, está sobrando o espelho e ele consegue ver a imagem da árvore completinha mediante o espelho. Concorda? Só que a questão não quer o tamanho do espelho completo. Ele quer o espelho, o tamanho mínimo. Por isso que eu fiz questão de mostrar ali no enunciado, em vermelho, o comprimento mínimo. É o tamanho mínimo. Tá certo? Para você não comprar um espelho grandão e à toa, tá? Você pode comprar um espelho menor, mas que você garanta que você vai conseguir ver a imagem completa da árvore. Agora, observação, lembra que eu falei para vocês que depois eu vou gravar um vídeo estudando o caso do tamanho mínimo do espelho que a gente coloque numa parede da casa da gente, que a gente possa se ver completo mediante a utilização desse espelho. E é aquilo que, quando chegar lá, eu vou falar para vocês, eu posso comprar um espelho lá de 5 metros, eu me ver completo com certeza, mas precisa? Não, não precisa. Então, qual é o mínimo que eu preciso ter para me ver completo? Tá certo? Então, a gente vai resolver aquela situação do estudo de caso, né, que é bastante comum, muito semelhante ao que a gente vai fazer aqui agora. Tá certo? Mas, como é um caso bastante cobrado e específico, eu vou deixar para um vídeo separado, tá bom? Beleza, então olha só. Você tem essa situação aí, você tem as distâncias, o tamanho da árvore é 4 metros, da árvore até o menino é 4 metros, do menino até onde o espelho vai ser colocado, 2 metros. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Como que a gente vai resolver esse tipo de situação? É simetria, campo visual e geometria para poder trabalhar com o processo. Certo? Bom, então tá aí a situação. Repara que eu ampliei aqui para trás, ó, o chãozinho aqui, que eu vou precisar, né, fazer o simétrico, tá? Então lembra, ó, eu tenho pontos a ser observados e eu tenho o observador. Que pontos são esses? Eu tenho 2 pontos no mínimo aqui que eu preciso observar. Eu tenho a copa da árvore aqui, correto? Deixa eu colocar fixo aqui. Bom, eu tenho a copa da árvore aqui, correto? E eu tenho o pé da árvore. Se eu conseguir enxergar esses 2 pontos, eu vou estar vendo a árvore completa. Você concorda comigo? Tá certo? Eu não vou ver um pedaço só da árvore para cima ou cortar um pedaço do tronco dela, do pé dela. Eu vou ver ela completa. Se eu pegar os extremos, eu vou ver ela completa. Você concorda? Então, olha só. Então, eu tenho 2 pontos para observar. Certo? E eu tenho um observador. Então, é aquela coisa. Eu vou simetrizar quem? Um observador ou 2 pontos? É um observador, fica mais fácil, correto? Então, para isso, eu vou fazer a simetria do observador aqui, ó. Olha lá. O observador linha a 2 metros, que é a mesma distância dele para o espelho, do espelho para a imagem dele. Certo? É o procedimento que a gente está utilizando. Tá? Bom, agora olha só. O que eu faço aí? Do olho do observador, eu traço linhas pontilhadas até, nesse caso, quer dizer, deixa eu falar do jeito que eu estava falando até agora há pouco. Você pega o olho do observador e traça linhas pontilhadas que passam nos extremos do espelho. Não é isso que a gente estava fazendo? Mas e agora? A gente não tem um espelho. A gente sabe que o espelho ele vai estar em alguma posição aqui, ó, mas ele não vai ter esse tamanho completo. É claro, né? Ele vai ser menor. Mas eu preciso saber, né,
onde que o espelho vai estar aqui, ó. Porque daí eu vou entender que isso aqui é uma parede completa, certo? E o espelho vai estar ocupando só um pedaço dessa parede, certo? Então, eu não tenho o tamanho do espelho. Eu vou produzir o tamanho do espelho. Então, eu vou ter que pegar e juntar agora, nesse caso, eu vou ter que juntar o olho do observador nos pontos extremos que eu... Oh, meu Deus, peraí. Deixa eu fazer largar de bobagem. Deixa eu usar o ponto aqui de novo. Por que eu estou tentando voltar? Pronto. Eu vou ligar o olho do observador a esses pontos extremos do... Oh, meu Deus do céu. Fica fixo aí. Pronto, agora ficou fixo. Então, eu vou ligar o olho do observador a esses pontos fixos. Correto? Então, olha só. A gente vai fazer a ligação. Tá? Pontilhado, porque não tem raio de luz aí. Fechou? Então, o espelho, aonde que ele está? O espelho está entre essas linhas pontilhadas aqui, para ele ter o tamanho mínimo, correto? Então, vai aparecer agora o espelhinho aqui, tá vendo? Fechou? Então, agora eu quero saber qual é o tamanho desse espelho. Certo? Bom, antes da gente calcular, e tem gente que eu tenho certeza que já está olhando esse desenho e já está entendendo o que vai ter que fazer, né? Ou qual o procedimento. Mas, antes disso, olha só. O que de fato está acontecendo aqui? Eu não ia falar isso, eu ia falar só lá no estudo de caso, mas né, o que de fato está acontecendo? Lembra que eu já falei para vocês que esse menininho aqui atrás, ele não existe, né? Nada disso aqui existe, é tudo virtual. Mas o nosso cérebro faz com que a gente acredite que exista algo lá atrás. Mas o que de fato está ocorrendo? O que está ocorrendo é o seguinte, vou colocar uma cor bem chamativa aqui. A luz está saindo dessa copa da árvore aqui, está vindo, está batendo no extremo do espelho e está refletindo para o zóio do observador. É isso aqui que está acontecendo de fato. Do mesmo jeito e ao mesmo tempo, está vindo raio de luz aqui dando o pé da árvore. Está batendo o espelho e está refletindo para o zóio do observador. Certo? Mas, de novo, o nosso cérebro não entende esses desvios da luz aí. O nosso cérebro faz com que a gente acredite que tem um outro nós lá atrás da linha do espelho, que é de lá que a luz está vindo. Tá certo? Tá certo? Ou, nesse caso aqui específico, o nosso cérebro faz a gente imaginar que essa árvore ela não está aqui, ó. Ela está aqui atrás, ó. Vou desenhar a árvore aqui, certo? Que bonita a árvore aqui. E a luz está vindo daqui, ó. Certo? Então, nosso cérebro nos engana, fazendo a gente acreditar que a luz está vindo lá de dentro do espelho de uma árvore que, na verdade, não está lá. É uma árvore virtual, mas que o nosso cérebro acaba entendendo que isso realmente existe lá atrás. Tá certo? Esse desenho não está nada bonito, mas lá no estudo de caso está bonitinho e tal. Vai ficar mais organizado para você entender. Tá bom? Beleza? Vou apagar toda essa bagaceira aqui. E vamos lá resolver. Né? Como eu disse, já tem algumas pessoas que já estão enxergando o que é necessário aí para poder resolver. Tá? Então, vamos lá. Eu quero, então, calcular o tamanho mínimo de espelho, que é o x. Eu chamei de x. Podia chamar de y, h, r, c, podia ser qualquer letra. Só para eu ter uma letra para designar essa distância que eu preciso calcular. Tá bom? Bom, então repara que eu tenho dois triangulinhos aqui. Na verdade, eu tenho um triangulão e um triangulinho, um dentro do outro. Você concorda que tem esse triângulo vermelho aqui, grandão, tá certo? Que eu vou tirar ele daqui. Eu vou ter que sair da frente também. Deixa eu puxar para cá de novo, certo?
esse triangulão, ele tem uma base de 4 metros e uma altura que é da árvore até o zóio do observador lá atrás. Tem gente que, e aqui eu peço um cuidado, que eu já falei em alguns momentos, mas tem aluno que ele não quer seguir a orientação, ele não quer seguir um esqueminha, ele quer fazer de cabeça, ele quer fazer tudo atropelado, ele quer fazer correndo, porque ele acha que ele dá conta todas as vezes. Umas vezes funciona, brother, mas tem hora que se você não organizar, você vai facilmente errar e você nem vai perceber. E isso aqui, nesse momento, algumas vezes, aluno, quando eu pergunto em sala, qual é a altura desse triângulo? A criatura me fala 6 metros. Porque ele não está pensando no triângulo. E o triângulo é tudo isso aqui, ó. É daqui, não é mesmo? É daqui para cá, ó. Certo? É até o olho do observador. Então, mas a pessoa, ela não faz desenho, ela faz tudo de cabeça, e ela pega só essa distância aqui, onde nem o triângulo está completo ainda. Mas como que o cara faz? Faz. Muita gente faz isso, tá certo? Tudo porque não quer fazer segundo o que a gente pede. Né? Parece que faz tudo contra. Não, faz que vai dar certo, vai ficar bonitinho. Então, toda a altura do triângulo é toda essa distância até o olho do observador. Senão não teria por que a gente fazer simétrico, correto? Então, nós temos 8 metros aqui, certo? E nós temos um outro triângulozinho menor, que é do espelho até o olho do observador. Imagem, né? O zóio da imagem do observador. Então, a gente tem esse triangulinho que tem uma base X, que a gente está procurando, e tem uma altura de 2 metros, que é a simetria do observador para dentro da linha do espelho. Certo? Agora ficou fácil, né? É só fazer base com base, altura com altura, relacionar e fazer semelhantes triângulos e morreu. Semelhantes triângulos é um recurso muito útil para a gente dentro de espelhos planos, dentro dessa parte inicial de óptica geométrica. Tá bom? Por isso que é geométrico. Então, agora, deixa eu voltar aqui para sair da frente de novo. E aqui, agora a gente simplesmente faz, né? 4 metros está para 8, base está para a altura, no triângulo vermelho maior, do mesmo jeito que x está para 2, no triângulo amarelinho, laranjinha, sei lá, o triângulo menor. Fazendo multiplicação cruzada, a gente chega que x vale 1 metro, né? Porque aqui você vai fazer, né? Você vai passar o 2 multiplicando aqui, né? Vai dar 4 vezes 2, 8. 8 dividido por 8 dá 1 metro. Não é isso? Você vai achar o x 1 metro. E esse é o tamanho mínimo que o espelho tem que ter naquela situação para que você possa, ou aquele menininho possa ver a imagem da árvore completa nas costas dele. Tá certo? Se ele comprar mais do que isso, ele está gastando dinheiro à toa. Fechou? Ok? Então, mais uma parte concluída. Daqui a pouco, a gente tem a parte 4. Até mais. Tchau, tchau.